ato falho? O que é ato falho, pra começar? Deslize. Não, Deslize atrás de deslize. É que pelo que eu acho, por exemplo, eu falo assim, eu não sei, não vou... Ah, eu nunca sei! Eu tô aqui pensando numa coisa que não deve ter a ver com o que você está falando agora. Mas, por exemplo, eu vou lá para casa, a Fabrina presencia isso. Independentemente se for mamãe, papai, Fagner, quem que seja, eu falo, ô Carlos, troco, ou eu falo, amor. Mas isso é porque você conversa Costume, muito isso é com costume. o Carlos A gente tá também, junto eu o tempo acho. inteiro, entendeu? Aí é natural. É, Igual costume. trocar nome de Mamãe. namorado também, eu Você Você acho vê, que... passa ela é uma anos figura- chamando aquela pessoa. Ela é uma figura feminina. Ô Carlos, não quer dizer mãe, ou Mas- amor. Não, Olha que você é meu legal. amor também. Agora você deu a brecha pra gente explicar o lance do Lacan melhor, né? Como ele fala que ele cuida mais do significante do que do significado, entendeu? O significado de amor ou de Carlos, você sabe, quando fala meu nome, vem eu. Mas ele quer saber o contexto que você usou meu nome. Por que você usou meu nome? Porque você está acostumado a usar o meu nome sempre, ou foi uma situação hipotética, vamos Ou que dizer. você estava pensando Pensando- Mas nisso. em qualquer situação, comendo um pastel com papai, ou vendo o bazar da mamãe. Uhum. É Carlos, é amor. Pois é. O consciente quer dizer uma coisa, mas você quer dizer outra, só que você acaba falando o que o consciente quer isso, dizer. mas é Pra isso. mim era isso, não tinha fundamentação Tem. filosófica, tudo tem, né? Infelizmente. Às vezes a gente não Infelizmente, sabe que tem, mas não sabe que mas tem, mas tem. Uhum. Tem uma explicação, né? E eu esqueci o que eu ia perguntar. Sobre esse É negócio do nome. eu acho que do costume é um ato falho, mas não é porque você... Não. É só Às que vezes seu costume. cérebro só não está processando a diferença entre as coisas. Você quer chamar a pessoa, o seu cérebro não foi lá, não processou a Você já diferença. tá acostumado com a outra. Tem aquela listinha, mãe, irmã, marido, você chama o nome não mais mais comum. acostumado. Pelo cansaço, Agora né? eu tenho uma dúvida. Por exemplo, outro dia eu tava conversando com uma pessoa que falou que se vigia o tempo todo. Eu não sei se é esse termo. Aham. Que tá sempre mesmo quando tá sozinho. As piores pessoas, sabia? Mas Corre essa, dessas pessoas. essa pessoa, ela consegue conter os atos falhos? Um dos motivos pelas quais a pessoa se vigia o tempo todo é também para conter o ato falho. Pra literalmente conter. Conter o ato falho. Mas não só por isso. Literalmente consegue. para esconder, escamotear E as essa- coisas que tá omitir. pensando. Mas- Aí que tá, que eu ia Mas falar nem sobre quando tá mentira cansado. agorinha. Não, mas olha só, essa vigília dessa pessoa, não conhece a pessoa também. Não, Às vezes também eu não, posso estar falando de foi motivo aleatório assim. não. aleatório. Pois é. Às vezes a vigília pode ter a ver com outras pessoas, entendeu? Tipo assim, a pessoa É tá uma se forma preocupando. de proteção. Exatamente. Ou seja, você Ou- consegue conter. Você consegue, né? Não é que você quer, você consegue. Uma pessoa, de forma geral, consegue conter os atos falhos. Por certo tempo. Duvido. Ele vai aparecer de outra Duvido. forma, mas ele pode aparecer de uma forma que ninguém reconhece. Hum. A pessoa pode achar um jeito de extravasar o seu inconsciente de uma maneira que ninguém perceba. Escrevendo, por exemplo. Por exemplo, você está muito cansado. Você está vivendo, que a gente adora, né? Viver em sociedade, interagir com muitas pessoas. Você está muito cansado e exausto. Você, a pessoa em questão que eu tô falando, nesse momento de muito cansado, mas ela tem que continuar. Mesmo cansado, exausto, ele vai conseguir evitar que atos falhos aconteçam. Você pode evitar situações em que esse ato falho pode acontecer. Tá. Porque você não vai conseguir evitar se você tiver que viver essa É só situação. se calar, ficar quietinho. Assim. Geralmente essas pessoas também costumam ficar muito tempo caladas. É melhor. Mas eu acho que é melhor que a gente fala tanta bosta também, que eu acho que é Não, mas melhor não ficar é. quieto. Eu sou uma pessoa que fala demais, então eu falo um caminhão de bosta. Eu falo assim, gente, eu tenho que parar, eu já tenho 40 anos. Eu juro que eu imaginei um caminhãozinho aqui cheio de cocô. Mas isso é uma maneira de despistar o ato falho E também, um porque qual dessas coisas quer dizer o seu inconsciente e o... Eu falo muita Né? merda. E, assim, e dizem que quem tem muito a dizer é porque não sabe porra nenhuma de nada, e é verdade. Eu falo tanto, eu falo muita merda. Mas Então, por isso que assim, você deve fala ser que é um tão- ato falho atrás de ato falho atrás de ato Mas não falho. tem como saber, porque o volume de De bosta. informação é tão Ah, o grande. caminhãozinho Qual passando. dessas coisas é o ato falho, né? Conclui o assunto que eu quero perguntar, Pergunta. que você falou de repressão de sentimentos, eu lembrei de id, ego e superego. Sim, tudo a Se ver. ato falho tem Tudo a a ver ver. com um desses três que eu já Tudo nem a ver. lembro mais. Se o ego reprimir demais o id, 100% do id, né? Por questões do superego, sociedade, cultura, né? Essa pessoa vai ser um poço de ato falho. Só faz um recap. O superego são os nossos É instintos. a gente em relação ao Não. superego. O id são os nossos instintos. Isso. O ego é o mediador.
E o superego é a gente em relação às normas da vida, cultura, sociedade, criação, culpa, o arrependimento. amor, recapitulação. Né? Então, o ego ele tem que ser político aqui, ele tem que ser diplomático, né? Pra evitar atos falhos. Tipo assim, tu tem um desejo incontrolável de fazer uma certa coisa, mas você não pode fazer isso na vida real. Uhum. Mas você pode escrever sobre isso. Entendi. E aí o ego, relaxa, o id, Aí relaxa, evita tá tudo bem. atos falhos. Você pode fazer uma música sobre isso. Só responde se evita. Porque eu tô aqui há 3 dias. Evita atos falhos. Não, Vai falar, será que ele não me não ouviu? evita. Evita atos Às falhos. vezes a pessoa vai analisar o livro do cara, tá tudo lá. Uhum. Você não evita, você só esconde melhor. É uma forma de aliviar e você tem explicação para aquilo. Você pelo menos Entendi. pode Eu sei que justificar. pode ser um negócio muito maluco, que eu vou dizer agora, que não tem nada a ver. Mas a pessoa que tem mitomania. O que é mitomania? Mitomania Mania de é uma. Que ela, assim, ela pode tentar se reprimir o máximo, mas ela não consegue É tipo parar de mentir. certo. Será como que ela pode resolver isso escrevendo? Ato falho tem a ver com mentira? Não, aí- Na minha cabeça tinha, tá? Um lugar, assim, um Você- gancho. não. Isso não dá gancho, não, né? Do que? Não, a questão da Da compulsão mentira. pela mentira É. já é um prazer da pessoa, né? A mentir não é nem uma questão que a pessoa... Tipo, você pode mentir para contornar um ato falho. Vamos dizer que a mulher falou da unha e tal, falou, não, eu falei isso Então. porque eu tenho manicure daqui a pouco. Uhum. Entendeu? Ufa, não, ela, né? Mas aí você vai analisar, ela pode piscar muito, ou Sim, qualquer tipo de mas coisa. o mitomaníaco é outra coisa, ele encontra prazer naquilo, ele Aham. tem uma descarga de prazer quando ele mente. Uhum. Então é uma mentira mais consciente, é por impulso, Então, não mas tem- ele não tá mentindo sem Não dá querer. pra ligar isso a atos falhos, não, né? Que eu saiba não, assim, Mas não tô pra E mim, pensando. mentiras Entendi. normais, para aquele que não tem mitomania. Mas depende por que você tá mentindo. Nós estamos falando em relação a tentar compreender o outro. Através dos atos falhos, você consegue pescar como a pessoa se a o pessoa que tem um ela anda preparo. reprimindo, o que ela anda pensando. Mas isso tem um detalhe, se você conhece o contexto onde essa pessoa vive. Né? Você, um psicólogo, por exemplo, por isso que ele tem que saber sua vida, sua família, como você vê o dinheiro, como você vê a morte, para poder saber, poxa, eu falei de morte enquanto eu queria falar de festa. Como você vê, como você lida com a morte? O que está acontecendo na sua vida em relação a isso? Não é uma receita geral. O cara que está analisando seus atos falhos, ele vai analisar como você vê as coisas. Por isso que eu falei do significante e o significado. O que essa palavra significa no seu contexto? Porque às vezes fruta para Fabrício uma coisa e fruta para você é outra. Né? Então não basta só, igual a interpretação do sonho, aquele livrinho, né? Sonhei com fruta, o que é? Sei o que é fruta para você, o que é fruta para ela. Então vai depender muito de uma convivência mesmo. Ele tem que te conhecer, tem que conhecer o seu contexto para poder analisar. Mas de alguma maneira a mentira tem a ver Sim. com isso. A pessoa, então, o outro que está analisando conhece o contexto dessa pessoa, né? Que está ali falando. E aí ela quer disfarçar o ato falho dela, entregou alguma coisa, está pensando em sexo, sei lá. E aí ela vai mentir com outra coisa, falando algo, disfarçado. mas aí com aspectos não verbais, sei lá, outras formas, a pessoa vai identificar que ela está mentindo. Porque as pessoas são mentirosas. E principalmente se ela perceber... As pessoas são mentirosas. As pessoas são Nós mentirosas. somos Todos pessoas. nós somos pessoas. As pessoas Se precisam... ninguém mentisse, o mundo acabava amanhã. Nós somos gente. pessoas. Nós somos pessoas. As pessoas. Então, Ato falho. subentende. Ainda bem que não tava coisa contrária. Eu quis dizer que nós somos mentirosos. Em determinados momentos nós vamos mentir. Todos nós. Isso foi um ato falho que eu falei nessa vida. Agora, pra saber por quê, o que quer dizer isso, né? Pessoa. O que você entende por pessoa? Né? Será que nós somos pessoas mesmo? Vai ver, não sou, velho. Foi um Você ato. quis dizer que todo ser humano é mentiroso mesmo? Falando da mentira, pra mim, na minha cabeça, o ato falho era porque a pessoa tava tentando encobrir uma mentira. Não deixa Eu de estou ser. falando, gente, que Não deixa de mentira ser. tem a ver. Tô tentando Não. cavar esse buraco há um tempão. É isso, mas... Vocês não me entendem. Não, é assim, é também, mas não necessariamente. Por exemplo, a gente não falou aqui ainda. O primeiro cara que analisou academicamente foi Freud, né? Mas um dos primeiros que botou nos seus... Gente, Freud se escreve F-R-E-U-D. Aí. E não F-R-O-I-D. Freud. É Freud, não Freud. Exatamente. Esses Só pra ficar claro, alemães. eu nunca errei. Não,
Eu E essa- nunca, esse nunca escrevi errado. Esse é fácil, eu quero ver o nome do próximo que a gente vai falar agora, que é o Shakespeare. Ah, não sei. Então, É Shakespeare. Shakespeare. Mas Shakespeare é o quê? O Shakespeare é um dramaturgo. Tá, um- você já levantou a fotinho do Shakespeare. Agora, Shakespeare, o desenho, aqui, ó. que o Shakespeare é de 1500, Ah. né? 1500, 1600. Uhum. O que acontece? Antes de ter estudos sobre isso, antes de se pensar em psicologia, né? O Shakespeare escrevia peças, ele foi um dramaturgo dos mais famosos, escreveu 37 peças. Uhum. É um cara também leitor, assim como o Sussu é um cara obrigatório para quem quer ser autor, Shakespeare também é obrigatório você ler pelo menos 2 coisas do Shakespeare para você Ah, escrever. não, eu quero O ser negócio autora, do verão, como é que é? São João de Verão, Ah. Hamlet, Macbeth, Comédia dos Zeus. Vamos falar alguns aqui. Eita, O que peraí acontece? que eu quero saber. Romeu e Julieta é de quem? Shakespeare. Shakespeare. Tá aqui. Eu tenho o Romeu e Julieta e tenho o As You Like, que eu tenho só em inglês. Como desejar, acho que em português. O Shakespeare, ele escrevia personagens muito complexos. Então, por intuição, ele escreveu atos falhos nas peças dele. Entendeu? A Macbeth, vocês falaram de mentira, ela é culpada de uma coisa, não vou dar spoiler, Shakespeare Macbeth é legal. o personagem. Lady Macbeth, Macbeth é a peça, né? Uhum. Lady Macbeth é uma personagem, não vou dar spoiler o que ela fez, Shakespeare é legal, lê lá, mas ela passa parte da peça esfregando as mãos, tentando tirar uma mancha de sangue da mão, entendeu? É um ato falho, né? Você se sentindo culpado e tal. Você pode pegar ou não pegar o que ela está fazendo, mas não deixa de ser Ato uma coisa falho que vem de... ou um gesto de alguma mentira? Então, eu ia falar isso, não deixa de ser um gesto como resultado de você estar acobertando uma coisa, uma mentira, né? Tem uma outra peça famosa que é a Comédia dos Erros. A Comédia dos Erros são 2 pares de gêmeos, 2 empregados e 2 patrões, que eles se separam durante um naufrágio. E aí vão um empregado e um patrão para um lado e um empregado e um patrão para o outro. Em algum momento eles se encontram em algum lugar sem saber que um e o outro estão lá. Então começa uma sucessão de maluquice, porque um empregado vai falar com o outro patrão vai falar com o empregado, e tipo, um não reconhece mais o outro, acha que todo mundo acha que tá maluco. E é uma analogia para o seu consciente e o seu inconsciente. Tem 2 de cada. E cada um agindo sem a existência do outro, entendeu? Sem saber da existência do outro. Eu não entendi nada. Vamos de novo. Pera. Esses 2 empregados eram gêmeos? 2 pares de gêmeos. Ah, tá, desculpa, essa parte eu perdi. Então, 2 patrões gêmeos e 2 empregados gêmeos, certo? Só porque é uma comédia, né? Tá. E aí eles viviam sabendo da existência uns dos outros. Deu um naufrágio, eles se separaram. E só foram se encontrar de novo muito tempo depois, sem saber que eles estavam no mesmo lugar. Então, um patrão encontrava o empregado do outro e falava, tira o lixo. E aí, o cara ia tirar o lixo, chegava o outro empregado, o patrão falou, o que você está fazendo? Estou tirando o lixo que você mandou. Eu mandei. Entendeu? Aí mandou. Aí o patrão virava pro outro empregado e falou, você não tirou o lixo? Que lixo? Você mandou tirar. Entendeu? Então é a comédia dos erros. É uma sucessão de maluquice que no final todo mundo acha que tá doido. Os empregados e os patrões. Por quê? Porque tem 2 de cada. É como se você tivesse uma parte sua agindo sem você saber que essa parte está agindo. E isso é uma analogia para o consciente e o inconsciente. Muito legal. E tem uma frase que ele fala, o que está acontecendo que você está tão distante de si mesmo? Numa hora. E o Shakespeare, em 1500 e pouco. Quer dizer, ele já estava intuindo a questão de o seu inconsciente agir de uma maneira independente de você e você não se reconhecer. Tipo, eu fiz isso, eu falei isso, eu tô com vontade disso. Né? E a peça, ela trata de todas essas questões de maneira instintiva que ele fez. Tem o livro? Tem os roteiros das peças, né? Ah, sim. Todas elas. A Mas Comédia dos Erros. algum desenho que ilustre isso? Alguma coisa? Tem. Isso é coisa famosa, Então né? você pode subir aí? Posso subir Comédia dos Erros. Não dá trabalho, não. De nada. Isso bota só fotinho. tese. Agora deixa eu só tentar lembrar Fala. de uma pergunta que eu ia fazer. Pergunte. Tem como acontecer um ato falho de uma coisa no inconsciente da pessoa que ela desconhece? Então, você falou, você está tão distante de si mesmo, porque você está tão distante de si mesmo. O que aconteceu com você que você está tão distante de si mesmo? Isso, e a pessoa mesmo não sabe. Aí comete isso. atos falhos e Isso, eu acho das que coisas que ela não sabe. Ou seja, não foi porque ela estava tentando esconder consciente. Sim. Ela literalmente mas é consciente. nesse momento que o psicólogo entra Eu ia falar isso. É um Tá trabalho escondido. Muitas vezes você está repleta de ato falho e você não sabe. O psicólogo conversando com você, às vezes você nem sabe. Ele está assim, como é que foi seu dia 2 hoje? minutos. E você está contando outra coisa, tipo assim, eu vou esconder tal coisa. Ou então nem isso, você está só contando seu dia, pessoa, não está acontecendo nada na minha vida. E o psicólogo está entendendo. Que você falou um ainda aqui, um já acolá, entendeu? Essas coisas, assim, eu já fui em tal lugar, eu ainda não fui. Essas palavrinhas no meio da sua frase podem demonstrar um desejo de você fazer alguma coisa, ou um medo de alguma coisa. E ele vai anotando, por isso que ele está lá, analisando. E tem o corte lacaniano, em alguma hora ele entra no seu inconsciente através da linguagem. Ele vai vendo como você usa as palavras, como você manipula as palavras no seu contexto e através de várias sessões ele consegue acessar o seu inconsciente. Ou seja, não façam terapia, porque vocês vão descobrir coisas sobre vocês que vocês não querem saber.
Façam sim, por Tô brincando, favor. façam sim. Dói, mas passa. É. Vocês já viram aquele meme não, aquela trend agora, assim, pode vir mais, doeu, mas não matou. Uhum. Mas Tem aí a vai citação passar. que não te mata, te faz mais forte, né? Que o pessoal Exatamente. fala também, né? Que é isso, né? Às vezes é necessário, né? E muitas vezes as pessoas fogem da terapia com medo do que vão descobrir. O Lacan tem essa frase que fala, né? Que às vezes o seu medo não é falar na terapia, o seu medo é se ouvir falando. É lógico. É o que vai sair. É o que porque tem sempre coisa que a gente não aconteceu assume. comigo. Eu tenho muito disso quando eu falo conversa com a Flávia, eu falo isso eu não falo nem pra mim mesma. Isso é horrível admitir isso. Eu não sou uma pessoa má, tá, gente? Mas eu tenho sentimentos. Não, Aí eu admito pra outra pessoa, mas às vezes sozinha eu não tenho coragem de admitir pra mim. É uma loucura. é por isso que é tão importante. Ou você conversar, às Ou vezes, um escrever. pouquinho em frente ao espelho. Ou você escrever. Ou Gente, você ter você- realmente alguém para conversar. Você se enxergar. Já aconteceu de vocês olharem no espelho assim, você se enxergar? Uhum. Você não Eu tá me vendo estranho. só. Você não tá vendo só. Ai, como eu tô bonita, linda. Nossa, lindona mesmo. Os cabelos maravilhosos. Você não tá vendo só. Nossa, minha contribuição pro vídeo de hoje foi ó. Não, tá indo muito bem, Sensacional. tá ótimo. Só tem pergunta. Não, senhora. Mas enfim, você não tá só se vendo a aparência, o cabelo tá bom, você se enxerga. Uhum. Isso, gente, parece um soco no estômago. Caraca, quando você se. Quando Acontece isso acontece raramente. comigo, eu me estranho. E eu preciso desviar o Sair. olhar. Você não consegue se enxergar. Isso tem explicação? Porque é uma loucura. Fala, tipo, eu estou me vendo. Ou você tá tomando um banho, fazendo uma coisa, você se percebe. Parece que você se ouve, você se sente. Você não tá só vivendo automático. É uma loucura. É muito difícil você... Eu não sei por que eu sinto isso, mas dá vontade de sair correndo de si mesmo. Isso já aconteceu comigo várias Mas vezes. dá vontade de sair correndo de si mesmo, por quê? Pra fugir, não sei. Porque você... Dá medo do próprio corpo. Mais medo do quê? E isso tem explicação psicológica. Eu já tive essa explicação com a minha psicóloga e Mas já não esqueci. Uma das explicações, né, isso é ancestral. A gente não foi feito, né, até hoje, para olhar muito tempo outro ser humano no olho. Porque isso, ficar muito tempo olhando o outro ser humano no olho é chamar para o conflito. Por isso a gente entra no elevador e olha para cima. E o espelho não é uma coisa natural pra gente também. Se você está olhando no espelho, uma parte de você não identifica ali você mesmo, é um outro indivíduo, você está encarando outra pessoa. Então, se você olhar por muito tempo, o cérebro vai começar a ver uma pessoa que não é você. E isso vai gerar um conflito inconsciente, uma sensação de fugir ou lutar. Né? Então, isso é mais uma coisa antropológica e evolutiva do que... Você falou fugiu, não tá? Eu falei, como que eu vou botar Dá um tapa no espelho. Eu vou quebrar o espelho. Mas se você tá olhando muito tempo pro olho do espelho, inconscientemente é tipo, tá chamando pra briga. Ah, entendi. O nosso inconsciente, assim, tem uma outra pessoa olhando dentro da minha cara aqui por 1 minuto. Entendeu? Então é briga, né? Ou eu vou correr pra não apanhar, ou vou dar um tapa desse cara aqui. Mas estranhar o próprio corpo. É isso, mas é instinto. Isso Sem é espelho. ilógico. Como não? Mas aí você não tá olhando no espelho? Não, Aí sem outra história. espelho. Aí outra história. É como se percebesse. Uhum. Sem Eu ter a não parte sei se visual. Eu tenho- entendo o que você está dizendo. Então, mas isso aí aconteceu comigo algumas vezes. sem a parte visual. Sem a Sem parte a parte visual. visual. Eu, Você comigo só se mesma. percebe. Parece que sua alma voltou pro corpo, alguma coisa assim, você só se percebe. E A é uma existência. coisa muito incômoda. Nossa. Eu não sei se eu não tenho a menor Vocês ideia. duas sentem isso? Sinto. É uma doideira. Tem um tempo que eu não Isso não- sinto. Não, tem muito tempo, eu espero. E eu gosto de não sentir. Vou te falar, Porque é muito terrível, hein? estranho. É isso eu terrível. nunca senti, realmente. E assim, na psicologia, isso é tipo uma desrealização. Uhum. Mas O que é uma desrealização? é você olhar para uma coisa que aquilo ali é uma praça, mas você não está vendo a praça como ela é. Você está vendo uma outra coisa. Então, assim, o nosso corpo... Gente, vamos pesquisar, hein? Eu estou chutando aqui. O nosso corpo, você tem a consciência corporal, e aí, como você disse, parece assim que a alma voltou de repente, como se a alma não estivesse ali no corpo. É porque eu acho que a gente tá vivendo no automático e a gente Parece para. assim uma Uhum. autoconsciência gigantesca de si mesmo. Quem medita deve sentir isso. Quem- Quem consegue chegar ao ponto zero deve sentir Isso, isso. e aí a percepção é tão alta que você se apavora tanto que você não consegue ficar em você mesmo. Parece que a gente está fora da gente o tempo todo. Aí a gente levanta
Porque No meu são caso, estímulos E externos vai o tempo pensando todo. levanta, sai andando, vai fazer alguma coisa Pra e poder passa, você sim, sair pra fugir daquilo. Doideira, não é uma coisa de você focar tanto, tipo, Parece ficar tão ser- autocentrado. Pode que- Não ser. sei, pode parece um ser. rebaixamento de realidade. E isso alguma normalmente coisa assim. acontece quando eu tô sozinha. Exato. Mas não Nunca lembro de nenhum aconteceu. gatilho Não. específico. Então isso depende de não ter muito estímulo externo. É, né? pode ser. Sozinha, realmente Sozinha. Vocês sozinha. entram no Mas modo... eu não sei o que me assusta mais, o Ah. espelho ou isso. Eu acho que o espelho me assusta porque eu tô me vendo. É. Eu não sei, é uma Eu loucura. costumo Não, essa do não espelho eu encarar já. o espelho. Essa do espelho eu já experimentei, de evitar. ficar muito tempo olhando e de dar uns estranhando. Nem muito tempo olhando, de repente você se olha e você se vê. Não, no meu caso eu me olho Você e se- me estranho. Não, você se vê e se estranha, porque eu tô só, meu cabelo, bababá, o batom, não sei o que lá. Aí Aí são do estímulos nada, externos. Eu tô aqui dentro. você se olha e dá uma estranheza assim, uma loucura. É estranho porque você se olha e não se reconhece. Não se identifica. Fala, essa sou eu, essa pessoa sou eu. Não, nada de aparência, de beleza, nada disso, não. Gente, é assim, é desagradável. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por Essa alguma do coisa espelho, do tipo. sim. Sem eu me olhar, não. De repente sentir essa agonia assim dentro do próprio corpo. É estranho. Mas Gente, a gente nunca pede pra ninguém comentar. Não sei se a pessoa chegou nessa parte do vídeo, não sabemos se essa parte do vídeo vai entrar. vai. Mas comente aí embaixo, Comenta eu aí se sinto já isso, passou eu não por isso, sinto. Comentem, interajam. Exatamente. Comenta os atos falhos também. Isso, né? nos Já- exemplos de ato Isso. falho, eu acho. E lê Shakespeare. Shakespeare não é só aquele Lê negócio, Shakespeare, porra! Saiu do comentário, mandou ler Shakespeare, pode. Tu tá Não. querendo muito. Lady depois o que achou. Shakespeare não é só o ser ou não ser, isso é questão, Isso é né, que o pessoal questão, brinca com isso, uma né, coisa que eles falam. Não, foi reduzido a isso, o cara Uhum. segurando a caveira, falando ser ou não ser, isso é questão, né? E tudo errado, nem é nessa hora que ele fala isso. Tá tudo bem. Da caveira, não? Não, é nessa hora que tá segurando a caveira, ele tá segurando a caveira do bobo da corte dele. Né? E isso acontece lá no finalzinho da peça. O ser ou não ser acontece no primeiro ato. Então não tem nada a ver essa cena que eles fazem do monólogo do ser ou não ser com a caveirinha na mão, porque virou só um motivo de piada, né? Então, tudo Flávia errado. falando nisso. Carlos, informação aleatória. Vocês sabiam que o Shakespeare, né, cara, não vou falar assim. Eu sempre faço esse tapinhas fora de Ai, isso é ótimo. Vocês sabem quando foi inventada a primeira máquina de venda automática no mundo? Por que vem Calma, automático? fala Pera aí. devagar. Que eu Nossa, já ele entendi. pegou um Felipe Ret, não nem sei se Felipe Ret fala Vocês rápido. sabem ele pegou que época da humanidade Em que que foi, época devagar? Ah. que foi inventada a primeira máquina de venda automática do mundo? O que você é venda põe uma automática? moedinha e sai um negócio. Ah, tá, desculpa. Em que época, mais ou menos? Não sei lá. 1800, 1900, Passa o livro pra baixo. 1500 Na parada. antes de Cristo. Quanto antes de Cristo? Hã? Quanto antes de Cristo? Uns 1000 anos antes de Cristo. Dá 200 anos antes de Cristo. Mas tinha dinheiro? Então, tinha uma moedinha, né? Chamava dracma, se não me engano. Na porta do Ah, por templo. favor, você vai botar uma fotinho, né? Fotinho da primeira máquina de venda automática aí. Essa tem. Tem? É um cilindro Antes assim. de Cristo tem Antes de foto? Cristo. Não, tem desenho, né? Ah, tá. Que ele vive falando. Não tem foto, tem Não. pintura. É, Tem tá foto, certo. tem Essa é pintura. pintura. Aí do nada tem Uma foto. Uma foto, foto de 200 De anos antes de Cristo. antes de Cristo. Não, é um esquema, uma pintura, né? Que foi o Herão de Alexandria, que desenhou isso. Ele era um engenheiro muito sagaz da época. E ele desenhou, projetou uma maquininha que ficava na porta do templo. Você botava umas moedinhas, 5 moedinhas numa ponta, ela abria uma alavanquinha e saía água benta. Na quantidade Porra, certinha. comprando água Olha. benta. Comprando água só. benta antes de Cristo. Você já vê que já tinha água benta, né? Olha o cancelamento. É E que você- Deus sempre existiu. Deus sempre existiu, só tinha outro nome. E aí, e tava em Alexandria. E aí, eles, pra você entrar no templo, você botava 5 moedinhas, abria uma comporta, caía a aguinha e você entrava com sua água Mas dentro. quem tava lá Da o pé que quantidade tira a certa. vela? Não tinha Pepe já tirei a vela, era automático mesmo. Pepe tirei a vela. Do Chaves que o cara tira. O Pepe já tirei a vela aí. Pepe, já tirei a vela. Pepe! Já vou, já vou. Eu não gosto de Puxa, chave. essa Ai, porta é automática, muito quer ver? bom. Ó, toda hora que eu tiro a vela, a porta abre, cara. Olha, impressionante. Aí tira a vela, a porta abre. Ah, que Isso legal. aí é outra Aí informação. uma hora ele tira a vela, não abre, ele grita, Pepe, já tirei a vela. Ah, não vi. O Pepe não dá uma gosto de dormidinha. chave. Então, mas não tinha Pepe, já tirei a vela, não. Era automático É mesmo. sério? Dos 200 anos antes de Cristo, já Gente, tinha que coisa maquininha de venda interessante. Muito Mas legal. como é que fizeram sem engenhoca? automática. Herão de Alexandria. Ele fez um monte de coisa, ele inventou um monte de negócio. Ele era um engenheiro Que famosão. legal. Muito As coisas bom. são mais Cada antigas dia que a gente informação pensa. aleatória é É. melhor.
Aqui, o assunto? não sei se concluímos não. Não tem mais exemplo De de ato falho. ato falho não, pra falar não? Você não lembra de nenhum? Não. Aconteceram atos falhos sem ser o som das pessoas? Esquecer de ligar para verdade. alguém. Mas isso é ato falho? É, o esquecer de ligar pra esquecimento. alguém? Não ir a um lugar que combinou de ir. É que na esquecer minha o nome. cabeça, É ato falar. falho é você falar, eu adoro esse copo, eu já ia falando azul. Tá vendo? Eu adoro esse copo vermelho e falar, eu adoro esse copo azul. Que na verdade, talvez eu não goste de copo vermelho, talvez eu você goste de preferia copo que ele fosse azul. Isso é um excelente ato falho. Então, mas aí eu ia falar agora, inclusive, porque eu realmente prefiro o azul. Tá vendo? Só que eu queria falar vermelho. Ou seja, gente, aconteceu um ato falho tentando explicar ato falho. Mas é Como é sério, que é pra mim. inevitável, tá vendo? O inconsciente acha um jeito de Sim. estar Gente, mais Isso é uma legal. vez eu digo e insisto, que perigo que é isso. E por que a gente está em contato com o psicólogo o tempo todo é um perigo? Porque o Gente, psicólogo não é só vai saber. psicólogo não. Não. Pessoas que sabem analisar as outras Ó, corre dessa também gente, hein? são Corre dessa perigosas, gente. entendeu? Porque geralmente é gente que sabe esconder melhor o ato falho também. Olha isso. Corre desse povo, porque ó, é complicado mesmo. Eu acho que eu tenho uma grande dificuldade de esconder ato falho. Até Por isso agora- que eu evito de mentir. Uhum. Porque eu vou cair. Mas é mais com do que certeza. evitar de mentir. É você evitar de reprimir 100% os seus desejos. O ato falho cria daí. Se você reprimir 100% um desejo seu, ele vai aflorar em forma de ato falho. Se você dá alguma vazão para ele, se você extravasa isso de alguma maneira, nem que seja contar para alguém que você confia, ele já ameniza e já fica uma coisa mais branda. Já é menos perigoso dele aparecer em forma de ato falho. Eu vi um corte pequenininho. Eu não vi o programa, nem assisto. O programa da Sabrina Sato com o Adnet. Eu vi um corte da Giovanna Lancelotti falando alguma coisa. Eles falam muito de sexualidade, dessa parte. Ela falando que tem desejos, que você, num casal, existem desejos. Uhum. Que é para vocês viverem esses desejos, mesmo que não seja fisicamente. Falarem sobre isso e vivenciarem esse desejo, mesmo que, por exemplo, quero transar com George Clooney, Uhum. né? Você vivenciar isso com seu parceiro de alguma forma. Ou, eu não vou saber explicar, eu só achei muito interessante essa parte. Ou seja, você não vai deixar de viver aquilo. Você não vai viver, muito difícil. Até porque ele Detalhe. Detalhe. Que pecado. vai estar gata ainda. Uhum. Mas você não vai deixar de viver. Tem muito a ver também com a quantidade de culpa né, de emoções negativas que você associa àquele desejo. Se for uma coisa leve, como eu falar, aquele cara lá, se tivesse, né? Se for uma coisa leve, se não vier carregado de culpa, principalmente culpa religiosa, coisa assim, porque essa repressão, esse medo, tipo, se eu deslizar aqui, acabou minha vida, acabou minha existência, acabou minha alma, né? Aí, então essa repressão vai ser muito mais violenta, e aí o ato falho vai vir como um efeito rebote, né? Se você tem esses desejos, tipo, a gente entende que o desejo sexual muitas vezes não é uma coisa lógica, né? Os nossos fetiches, né? As coisas que tem a ver com a nossa libido, né? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, não passam pela lógica da gente, né? Como ficar com o George Clooney. E você, quanto menos culpa você associa aquilo, quanto menos repressão você dá naquilo, ou quanto menos medo de ser punido por aquilo você tem, por outras pessoas, tipo, você tem um marido muito ciumento que você não pode nem pensar em falar nada disso, que ela, sei lá, vai ficar, né? E aí, isso... Aí você sai do relacionamento, Exatamente. aí você troca. Eu já tava pensando em toxicidade aqui. Sim, mas tem a ver, né? Você às vezes está numa família, você é uma criança que cresceu numa família tóxica. Você queria botar um piercing. Era só isso que você queria. Aí você não consegue. Aí você começa o quê? Pegar uma caneta e começa a fazer assim, ó. Entendeu? Furar. Porque o seu desejo era botar um piercing, mas sua família não deixa. Então tem coisas que aparecem pelo seu contexto. Pela repressão que você tem, ou do seu marido, ou da sua, né, dos professores, dos seus pais. Isso tudo vai dar vazão para você depois extravasar de alguma maneira, às vezes prejudicial para você mesmo. Né? Eu acho que você tem que fazer um resuminho agora Amarração. pra concatenar todo mundo aí. Porque às vezes a pessoa não entendeu o negócio da linguagem, com o negócio que a gente misturou aí de ego, que você misturou com Mentira. com mentira. Então vamos lá, hora da recapitulação. Né? O vídeo de hoje foi sobre ato falho, que é uma forma do nosso inconsciente se manifestar, né, no momento em que o nosso consciente abre a guarda. Ele se manifesta basicamente pela linguagem ou ações que a gente tem de maneira involuntária, né? A gente começou a falar sobre o Freud, que conceitualizou isso de maneira acadêmica primeiro, e ele estabeleceu
que o inconsciente é um depósito de desejos reprimidos e que uma hora isso extrapola de alguma maneira. O Lacan, que é o sucessor dele, tratou de trabalhar especificamente na linguagem como uma maneira de revelar esses atos falhos, de revelar o inconsciente da gente. Ele buscou essa informação teórica no Ferdinand Saussure, que é o pai da linguística e que desenvolveu o conceito de signo, né? E o Lacan usou isso como ferramenta para poder trabalhar e tratar os pacientes dele usando a linguagem, né? E depois a gente deu alguns exemplos sobre atos falhos, e citando inclusive um exemplo primordial na literatura, que é o Shakespeare, que tem vários personagens complexos que deixam passar parte do seu inconsciente durante as suas ações nas peças que ele trabalhava. Perfeito. Perfeito. Pode fazer só esse corte pra botar no Instagram. Tá bom, Isso. ótimo. Muito bom. Muito bom Uma mesmo. ameaça foi detectada. Eu estou com isso na cabeça desde a hora que você falou da ameaça. A Isso é ameaça, vírus, isso né? aí. Isso é antivírus. Do Se é a pessoa que antivírus. trabalha o dia inteiro olhando pro computador... uma Aí na hora ameaça- que ela falou da ameaça, eu falei, eu vou falar. Fiquei esperando o melhor momento, perdi. Ah,